Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Banco de Dados 1. Meu nome é Danilo, estarei com vocês aí nesse semestre trabalhando em cima dessa disciplina, tá bom? Então aqui a gente vai dar um overview sobre a disciplina, falar um pouquinho da ementa, como vai funcionar a disciplina, as atividades e assim por diante, tá bom? Vamos começar pela ementa. Na ementa a gente vai ver essa estrutura aqui: organização de arquivos, tabelas, registros, atributos, chaves. Vamos falar um pouquinho sobre análise de requisitos, projeto conceitual, onde a gente vai ver a modelagem entidade-relacionamento, entidade, o que é relacionamento. Vamos falar de projeto lógico, onde a gente vai falar sobre modelo relacional, fazer um mapeamento modelo entidade-relacionamento para modelo relacional, falar sobre normalização. Depois a gente vai entrar em projeto físico, onde a gente vai falar sobre a arquitetura do cliente-servidor, do sistema gerenciador de bancos de dados e, por último, o mapeamento do modelo relacional para o modelo físico. Tá bom? Os objetivos dessa disciplina é possibilitar ao educando a compreensão dos conceitos de banco de dados através das 3 fases que norteiam o processo de projeto de banco de dados: organizar a implementação e a administração física através de um sistema gerenciador de banco de dados, visando sua compreensão e aplicação como ferramenta junto aos conceitos e técnicas que norteiam o desenvolvimento de sistemas. Então, vamos aí comentar um pouquinho sobre banco de dados 1. Então, nessa disciplina, o nosso objetivo principal é vocês compreenderem o que é o banco de dados, quais são as principais partes de um banco de dados, como que a gente representa cada uma dessas partes, uma tabela, uma entidade, um relacionamento, como que a gente faz para pegar uma situação que ocorre no dia a dia, fazer toda a compreensão dessa situação e gerar um modelo de banco de dados que atenda a essa necessidade. Por exemplo, uma empresa que tem lá, que precisa de um sistema para armazenar suas informações. Como que a gente faz para entender toda a estrutura dela? Dessa estrutura a gente gerar nossas tabelas e depois representá-las no banco de dados. Então esse é o nosso objetivo enquanto disciplina Banco de Dados 1. Então fazer todos os projetos, tanto lógico quanto físico. Vai precisar de um servidor, 2 servidores, um banco X, um banco Y. Então tudo isso a gente vai estar compreendendo ao longo dessa disciplina. O conteúdo programático ele foi dividido em 3 unidades. Então a unidade 1 cobre 1/3 daquele conteúdo, unidade 2 mais 1/3 e a unidade 3 o restante do conteúdo. A metodologia que a gente vai estar utilizando ao longo desse semestre vai ser lista de exercícios, implementações. Essas implementações vocês irão fazer modelagens, irão fazer representação de algum conteúdo da disciplina, vão estar modelando ele e postando essa resposta no Google Classroom para que depois eu possa avaliar para ver se vocês fizeram correto, se teve algum erro e assim por diante. Também nós teremos uma prova que vai ser aí objetiva e que vai avaliar todo o conteúdo que a gente for ver ao longo do semestre. Nós teremos 2 provas. Deixa eu só descer aqui para vocês verem. Então nós teremos a prova 1 e a prova 2. A primeira prova vai ser por volta de metade do semestre e a prova 2 lá no finalzinho. Então cada uma das provas vai avaliar metade ou parte do conteúdo que vocês estarão vendo ao longo do semestre. Então nós ainda teremos uma lista de exercícios para cada, vamos dizer, metade do período e uma implementação prática também para cada uma das partes do período, tá bom? As ferramentas que a gente vai utilizar vai ser o software para criação do modelo de entidade de relacionamento, o Classroom, o YouTube, onde eu vou postar toda semana as aulas para vocês, e o Google Formulários, onde algumas situações de avaliação, de questionários, eu vou estar colocando lá para vocês, tá bom?
A recuperação ela ocorrerá para aqueles alunos que obtiverem rendimento abaixo de 60% de nota e 75% de frequência. Então, essa recuperação vai ocorrer ao longo do semestre. Então, deixou de fazer alguma atividade, perdeu o prazo, perdeu os pontos daquela atividade devido a essa questão de atraso, vocês entrem em contato comigo, a gente agenda e vocês passam a refazer essa atividade para poder recuperar esse conteúdo, tá bom? Sempre que precisarem falar comigo, vocês podem utilizar o canal do Classroom ou o meu e-mail, que é danilo@iftm.edu.br, para mandar as dúvidas ou questionários que vocês tenham ou até problemas que vocês tenham ao longo da disciplina, podem estar me mandando para que a gente possa achar aí a melhor forma de recuperar esse conteúdo ou até mesmo de fazer uma atuação aí em relação à disciplina, tá bom? Aqui estão algumas disciplinas, algumas bibliografias que a gente vai estar utilizando ao longo desse semestre. Então, o livro do Date, Introdução ao Sistema de Banco de Dados, esse é muito bom, ele cobre toda a parte de banco de dados, desde a parte conceitual até a parte de implementação. Do Elmasi, Sistema de Banco de Dados, e do Silbert Charles, Sistema de Banco de Dados. Qualquer um dos 3, vocês vão estar tranquilos em relação à disciplina, tá? Então, precisou de um conteúdo a mais, quero abordar mais e mais além, podem ficar à vontade para pegar um desses 3 livros. Além deles, tem mais essas outras bibliografias complementares aqui, que vocês também podem estar consultando, caso vocês tenham interesse, tá? É o do Demarco, análise estruturada e especificação de sistemas, projeto de banco de dados do Heuser e implementação de sistemas de banco de dados Molina e por último projeto de modelagem de banco de dados do Theory. Aqui está o cronograma de aulas que a gente vai ter ao longo desse semestre, está distribuído aí. Depois vocês podem olhar com calma. Inclusive esse plano de ensino já está lá no Classroom. Acessem, olhem. Eu deixei também no Classroom 2 vídeos iniciais falando um pouquinho sobre a disciplina. São vídeos motivacionais. Eu deixei isso na semana passada, tá? Aconselho que vocês deem uma olhada. Ouçam, assistam o vídeo lá, porque é bem interessante para vocês conhecerem um pouquinho da área, ver como está o mercado, questões de salariais, onde vocês podem trabalhar e de que forma que vocês podem trabalhar depois ao término de formados em relação a banco de dados, tá bom? É bem interessante os 2 vídeos lá. Um fala um pouquinho, uma descrição meio rápida do que é banco de dados, como ele trabalha, como ele funciona, como ele é utilizado nas empresas, e o outro é mais para o mercado de trabalho. Fala um pouquinho da área, das carreiras que nós temos, faixa salarial e assim por diante, tá bom? Então, depois vocês acessem lá e vejam. Outra coisa muito importante, toda aula que eu postar para vocês, ou toda aula que vocês tiverem, lá no Classroom vai ter uma lista de presença. O que é essa lista de presença? É uma pergunta onde vocês terão que entrar nessa pergunta e responder lá, ou seja, clicar em presente para que vocês obtenham a frequência relacionada àquela aula. Então, toda aula vocês terão esse tipo de atividade para que vocês façam. Mesmo que não houver, às vezes, tem semanas que a gente não vai ter vídeo nos 2 dias, ou num dia só na semana, ou tem semana que a gente vai ter 2 ou 3 aulas e eu posto vídeo só nenhuma, mas a presença eu vou colocar dia a dia no dia da aula. Vocês terão uma semana para poder preencher, mas não esqueçam, porque depois ela fecha e vocês ficam com falta naquela aula, tá bom? Lembrando que vocês têm que ter 75% de frequência. Então preste atenção bastante nessa parte, não esqueçam de entrar lá na pergunta, que é confirmação de presença, clicar lá que vocês estavam presentes nessa aula, tá bom? Do mais, quero novamente dar as boas-vindas a vocês. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer troca de informações que vocês precisarem, podem estar me contactando ou pelo Classroom ou pelo e-mail, tá? Mais pra frente eu disponibilizo outros canais aí também para que a gente possa entrar em contato e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Até mais, um bom semestre para vocês e
Vamos aí iniciar nossa disciplina.